E aí, galera, começando mais um Cafofo do Black. Muito boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou o Semente aí, começando mais um programa pra vocês. Pra quem tá chegando, quem chegou e quem tá aí já. Então, boa noite pra mais um EP da hora especial. Dando aqueles recados que eu sempre dou no início. Se inscreva no canal, toca no sininho pra receber as notificações, beleza? Se inscreva no nosso canal de cortes do Cafofo do Black. Tem o nosso grupo do Telegram. Quem quiser participar, na descrição tá lá direitinho. Só entrar lá. Tem novidades também. E tem o nosso grupo de membros. Torne-se membro que tem novidades bacanas para esse ano. Beleza? Dando aquele alô que eu sempre dou aqui para os meus moderadores especiais que me ajudam bastante aqui. Edson, Claudinha, Humbertinho, Nath e Rose, boa noite pra vocês. E pra galerinha que tá aqui no chat aqui também, que tá chegando. Grande Ingrid, a Ingrid apareceu, Ingrid. Grande Ingrid tá aí, beleza. Quem que tá mais aí? Vamos ver, a Bernadette. Bernadette sempre tá aí com nós. O Washington tá aí. O que mais? Vamos ver quem. Juliana. Ó, a Juliana. Juliana ajuda aqui. Júlio Grau. Nossa estagiária. Márcia. O que mais? Grande Gustavão. Alessandro. E é isso. Carlos. Desculpa que se eu esqueci alguém. Tá bom? Boa noite pra todo mundo. Que tá chegando mais gente. E nossa grande convidada especial. Grande Val. Da Fraternidade Branca. Val, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Val, ó, qualquer Tudo coisa, só para paz. te avisar, a sua câmera é aquela, quando você quiser falar alguma coisa pra galera, então é só olhar para aquela câmera. Maravilha. Tá bom? Maravilha. Então você vai dizer, quero falar alguma coisa especial, só olhar para aquela câmera ali. Beleza. Tá bom? E obrigado, Val. Nossa, a gratidão e todos os agradecimentos são meus, de coração. É uma alegria, viu? Que uma bom. alegria, como a gente estava falando, né? Uma experiência nova. É bom começar o ano, né? Começar com com novas experiência nova. Muito bom. E agradeço muito Eu por que agradeço. Eu que isso. agradeço. Gratidão Val. mesmo, de coração. E é como você falou, seu primeiro, né? É. Então vai ser especial hoje. Sim. Então, ó, aqui, ó. Fica tranquila, à vontade, pode falar o que você quiser. Não tem essa. Que sinta no seu cafofo. Nossa, isso é muito bom. Isso é gostoso. Então, Gratidão mesmo. pra gente começar nosso papo, aquela pergunta que eu sempre faço, clássica. Aqui pra todo mundo que vem, primeira vez. Como a espiritualidade veio pra sua vida? Como foi o despertar? Como começou pra você? Porque pra todo mundo é uma história diferente. Sim. Alguns, uma história legal. Alguns, uma história que é mais ou menos. E como foi pra você, assim? Como começou na sua vida? Bom, eu acho que é igual, quase igual para todos por uma questão, né? Chamada mediunidade. Mediunidade. Então, assim, o meu caminho foi por este caminho, né? Tudo deu início assim. Lógico, percepção desde pequena, desde criança, né? Já as notáveis diferenças, assim, por questões de ver, né? Por eu ter já alguns, eu digo, um desabrochamento, né? Da mediunidade muito cedo. Então, é bastante confuso. Mas a assumida foi por volta de 17 anos, 18 anos. Mesmo assim, né? Que meio que despertou mesmo? Sim, que aí não teve mais escapatória. Eu sempre fui muito frágil, sensível na parte da saúde e até descobri que, né, todo o aspecto saúde não tinha muito a ver com a saúde mesmo, né, física, e sim espiritual. E daí foi, não teve jeito, né? Sempre o meu avô, que era um dirigente de mesa branca, não está mais entre nós, já se encontra na pátria, né? Espiritual, me levava para benzer
E sempre dizia, e a minha avó também dizia, que eu tinha algo diferente e especial e que eu iria servir, que Olha eu que iria legal, hein? fazer o bem, essas coisas todas. Mas eu ficava imaginando, né? Imagina, Mas né? isso aí você era pequena? Eu era ainda bastante jovem, né? 11 anos, coisa de Ah, 11 anos. Então não havia assim um entendimento para esse tipo de conversa, né? você lembra, assim, quando você era pequena, assim, as suas primeiras manifestações? Porque sempre começa pequeno, né? Sim, sim, lembro. Sempre foi com visão. Eu ouvia e via, No- né? E a gente até hoje, né, a criançada gosta que eu conto da família, né, assim, essas histórias, porque a gente chegou a morar que a gente fala que era uma casa. Eu morei em Olaria. Olaria é assim, não tem água, não tem luz, é tudo aquela coisa de mina, né? Tudo lampião, vela, aquela coisa toda. E eu desde essa época. Então, eu via desde aí, né? Desde aí você já via coisa. Desde aí, já tinha todas estas percepções. Então, foi bastante complicado, porque ao mesmo tempo não tinha entendimento, né? Minha mãe, nem meu pai. Embora meu pai seja filho de índio, de bugre, tinha lá seu lado também especial, mas nada que se voltasse para essa coisa da espiritualidade, da E não se falava mediunidade. muito essa E época, não né? se falava, né? Embora ele também tinha essa coisa de ver, porque ele tomava conta do forno, né? Para assar os tijolos. E sempre é à noite que isso acontece. E ele mesmo, às vezes, subia para casa, né? Pegando até, tinha na época uma espingarda. Ele subia para pegar, porque ele estava vendo, até ele descobrir que não era gente, né? Que não era ninguém tentando ali Ninguém fazer um físico, assalto, né? né? Ou fazer coisa Hum. parecida. Era somente mesmo pessoas, né? Entidades, espíritos que já haviam desencarnado e que com certeza moravam ali, trabalharam ali e passeando, dando aquelas Ah, dando aquela voltinhas voltinha ali, né? por ali. Então ele também, com o tempo, né? Passou a perceber isso. E eu sempre tive essas visões também desses espíritos, né, desses seres. E depois, com o tempo, a coisa foi também se intensificando. E o meu avô me levava para benzer. Hum. Me levava para benzer e eu melhorava, ou seja, acho que acalmava e acho que tirava, harmonizava, né? Tirava tudo aquilo que estava me perturbando. Eu não podia ver um velório. E na época, antigamente, os velórios eram em casa, nas residências. Acho que muita gente lembra disso, né? E tinha aquele pano violeta na porta. Não sei se você chegou a Não, pegar essa eu não fase, peguei essa fase. né? E eu peguei. Então, isso era assustador para a gente. E eu não podia ir, sabe? Porque com certeza eu não via a pessoa deitada ali. Eu sempre via a pessoa ou sentada ou de pé do lado. A pessoa que Nossa. estava ali dentro, E sabe? como que era pra Algumas você, né? amparadas, algumas não. E aí, geralmente, quando você via a pessoa ali, a pessoa tava de boa ou tava Não, nem desesperado, todas, tranquilo, ou desesperado. Alguns, né? chorando? Chorando, desesperado. Sem, alguns estavam amparados, né? Sempre por dois seres de Ou luz. mentores, né? Assim. Mentores. Porque a pessoa ficava próxima e queria, né? Queria o seu corpo, com certeza, né? Era essa o que se passava na cabeça, né? Da pessoa. E não podia, né? Mas também não entendia na época o porquê que eles não eram levados. Hoje eu tenho um pouquinho de entendimento, né? A este respeito, mas na época não. Não, e é legal você falar isso, porque eu acho que você foi a primeira que falou nessa situação aqui. É, Não, e às vezes
às vezes alguém tá assistindo, tem essa mesma Sim, passa por sensibilidade isso, sim. e vê e não tem noção. Fala, não, tô maluca, tô louca. E nada disso. Eu também pensava. Eu também pensava. Tanto que eu falava, né? Teve um caso de uma criança que desencarnou atropelado com um carrinho de rolemã na rua da casa que a gente morava. E eu via essa criança todas as noites, vinha na beirada da cama, da minha cama. Nossa. Eu dormia, na época, assim, como nós somos, né, de uma família muito grande, eu tenho muitos irmãos, irmãs, né, e uma família humilde, né, simples, enfim. Então, não tinha uma cama para cada um. Então, a gente tinha um berço, era um berço grande, que cabia 2. E eu dormia, eu e sempre o menor, né? A criança menor que tinha na época. E aquela criança vinha, eu ouvia de noite, uma certa hora da madrugada, o barulho do carrinho de rolemã. E encostava, o berço era de gradinha, aquelas gradinhas antigas, a criança encostava e ficava ali me olhando. Nossa, meu coração disparava, eu não sabia o que fazer. E eu ficava para minha mãe ou para o meu pai. Acorda, tem criança aqui. Falando baixinho. No dia seguinte, meu pai falava, hoje eu pego seus irmãos te assustando. Eu falava, não é meus irmãos, que meus irmãos tinham carrinho de rolemã. Só que não era meus irmãos, eu sabia que não era meus irmãos. Né? Enfim, isso ficou por muito tempo. Uma noite, meu pai, várias noites, meu pai levantou e meus irmãos todos dormindo, os carrinhos lá de pé, né? Na beirada da cama deles, assim, de pé, encostado, e ninguém andando de carrinho de rolemã para casa. Enfim. Aí a minha mãe tinha um benzedor que ficava bem na rua, na esquina, assim, de casa. A minha mãe falou, eu vou levar, né? Vamos lá. Que a comadre falou que tinha um benzedor que era bom me benzer. E essa Aí época me levou para E essa época tinha muito de sim, benzer, porque eu lembro que benzedor quando eu era e menor, a minha benzedeiras. mãe me levava para benzer. Qualquer coisa, Sim, vamos levar para benzer. para benzer, era o melhor negócio. Aí eu sei que ela me levou e o senhor que me benzeu falou. Ele falou assim, não é, ela tem razão. A criança que ela está vendo morava na casa que vocês moram. Ele desencarnou atropelado, né, aqui na rua. Então, provavelmente, os pais se mudaram dali, porque a mãe ficou desequilibrada, enfim, teve ali problemas, né? Ele falou, e por alguma razão essa criança voltou para procurar os pais, né? Muitas vezes ficou e não houve a percepção, porque a mãe não aceitava, ficou muito doente, querendo o filho, né? E nós sabemos que esse tipo de coisa, quando ocorre, fica mesmo, atrai. E é a primeira lembrança do espírito, dependendo, né? Da condição consciencial. E às vezes tem um amparador ali, mas o espírito não vai, né? Não, não. Quer ficar... E há o respeito, né? Há um respeito da espiritualidade de luz, espiritualidade superior, ela respeita, ela dá aquele tempo que a pessoa precisa, mesmo em se tratando, né? De uma criança. E foi aí que foi ser encaminhado, porque aí eu aprendi a começar a conversar com os espíritos. Entendi. Eu sabia que aquilo, se estava ali, tinha um motivo, né? Tinha uma razão. Então, eu parei de ter medo, parei de achar que eu estava ficando maluca, não né? batia muito bem. E comecei a conversar, e faço isso até hoje. Na verdade, você começou a dar auxílio, né? Sim. E aí aprendi, porque eu frequentei por muitos anos o Centro Espírita Kardecista, né? Fui por muitos, muitos anos mesmo. E ali eu aprendi a trabalhar a mediunidade, passei pela escola de evangelização, né? Fiz todo o processo. Então eu aprendi, né, a trabalhar e a lidar com tudo isso. Então, a partir daí foi tudo tranquilo. Ô Val, mas a partir do momento que aí você teve aquela consciência, né? E começou a trabalhar isso, aumentou ou continuou?
Não, aumenta. Aumenta. Porque aí não fica só nas necessidades, sabe? Eu fazia desdobramento até o Aí começou a fazer um umbral, monte de aí um coisa. monte de coisa. Só que assim, já tinha o amparo do centro, né? Que eu frequentava, né? Fiz escola, fiz tudo. Então, eu já tinha todo aquele amparo. Então, mesmo que me acontecia sozinha ou em casa, depois eu sabia que lá eles ajudariam. Eu sempre levava, né, as situações assim que estava me ocorrendo para ter a ajuda, né, e passar aquela coisa toda, que nem tudo eu sabia lidar, né, ainda. Eu não tinha todo aquele conhecimento para lidar com todos os tipos, né, de, de espíritos desencarnados. Então, e os espíritos desencarnados apareceu todos os tipos para você. Todos os tipos, desde, né, dos mais bravos até os mais tranquilos, inocentes, apenas querendo ajuda, querendo realmente ser encaminhado, sabe? Eu não gostava de sair por essa razão, de ir na casa das pessoas, sabe? Porque eu sempre me deparava, quando eu fazia evangelho no lar, quando eu acompanhava o grupo para evangelho no lar, nossa, era a conta, né? Aliás, eles me levavam para essa finalidade, para poder justamente a gente encaminhar, né, as entidades que porventura ali estivessem. Então, tudo isso foi me dando, né, ensinamentos, me dando experiência, me dando ferramentas para quando eu precisasse também sozinha fazer. Então, hoje, graças a Deus, assim, é tranquilo, né? Claro, não digo que seja assim tranquilo 100%, né? Mas é mais. Teve uma convidada que eu fiz faz bastante tempo, que é a Rosa, do canal Caça Fantasma. E ela falou que às vezes chega... É tanto, né, de ver ou aparecer Sim. entidade, que às vezes ela se incomodava. Ela tava no banheiro, aí tinha uma entidade lá. Ó, Sim, poxa, sim. deixa eu... Né? É, mas isso ocorre mesmo, porque assim, as entidades elas estão aí. Hoje, de uma certa forma, não sei qual a razão. Não, quer dizer, eu sei sim, que foi toda uma mudança. Do mesmo modo que todas as coisas estão mudando aqui embaixo, no nosso plano, Tá. também está havendo as mudanças no Ai, plano legal espiritual. você falar. Então tem uma Está mudança havendo lá também. sim, muitas mudanças estão ocorrendo. Lares mesmo, né? Como eu acabei de citar agora há pouco, né? Com o Marcos, a respeito da transferência das egrégoras espirituais, né? Como do mestre Moria, que é um dos responsáveis por toda a área política, né? Mudar a sua egrégora para Brasília, né? Acima, né? Fica em cima o templo, assim como houve muitas mudanças, muitas transferências, acredito, com certeza, por conta de toda a transição, transformação que o próprio planeta está passando, né? Então, o nosso país, por ele ser é especial, né? Ele é muito especial, principalmente nessa área, tá? Espiritual. Então, por essa e por outras razões, essas mudanças todas que ocorreu, né? Porque ele é cheio. Nossa, se eu até tivesse me pensado nisso, eu traria para você a lista de onde estão todos os pontos, sabe? Todas as casas de socorro no mundo espiritual Ah, que legal. que pega muitas das nossas regiões, sabe? O Brasil inteiro, né? Então, os alojamentos, os templos, os hospitais, o nosso lar mesmo sobre o Rio de Janeiro, todos. Então, houve aí, está passando por uma mudança. E consciencial também, né? Tem muito a ver com a própria faixa de consciência, que também, em determinados lugares, está, eu diria assim, um portal aberto, sabe? Para determinadas
também entidades, né, atravessar. Então, e isso vai se intensificar, porque nós estamos vivenciando a questão do joio do trigo, quer queiramos ou não pegar por essa vibe, acreditar nessa, mas essa é a nossa realidade, É meio uma né? limpa. Total. Então, assim, estamos, né, passando por esse processo. A limpeza está acontecendo, né, em toda parte. Isso se intensificou por causa do lance da transição, do que o Chico sempre falou, a transição planetária? Sim, sim. E, assim, nós temos que sempre lembrar que a coisa ocorre de 2 em 2 mil anos. Tá. Para nós, no No nosso tempo. nosso tempo Nosso terra, tempo né? terra. É mais, ele dá mais do que isso. Mas vamos ficar no nosso tempo. Então, de 2 mil em 2 mil anos, ocorre uma grande mudança. E a forma com que essas mudanças ocorrem depende muito de como está o nível consciencial da humanidade atuante. Então, eu vou fazer até uma pergunta em cima disso para você, Val. Como que você acha que está o nível dessa galera geral? Como que você vê, Val? De antes para agora? Olha, assim, até pela própria orientação, né, espiritual que tenho, não é uma visão só minha, Tá. física. Tem o meu ponto de vista e tem a realidade, né, do que o plano espiritual nos passa. Assim, eles dizem que 70% da humanidade está no bom, sabe? Na parte assim boa. Tá bonzinho ainda. É. Tá. E 30% tá ainda muito, muito baixo. Tá bagunçado. Bagunçadíssimo, né, o nível. Só que nós estamos vivendo os momentos finais de provação, porque a Terra vai deixar de ser, né, principalmente o nosso país vai deixar de ser o provas e expiação. Isso, para regeneração, né? Isso. Então, o que está ocorrendo? Todos esses desafios, todas essas coisas que nós estamos vendo acontecer, de todas as formas, né? Em todos os níveis, porque não é só no político. Se nós formos parar para analisar, as ocorrências, elas estão em muitas áreas, em muitos sentidos, né? Então, isso não deixa de ser, sabe aquela coisa do teste final? Sabe aquela coisa que você está assim, prestes a passar de ano? Aquelas provas, né? Para você ir para a universidade. É isso que está acontecendo conosco, né? Com toda a humanidade, com toda a Terra. Só que, dentro disso, está havendo uma queda. Muitas pessoas que até estavam já, vamos dizer, num nível padrão, isso, maior, num nível maior consciencial. Teve uma recaída de consciência. Isso. Não de consciência, eu diria de frequência. Sabe? Por conta, assim, não está conseguindo lidar, não está conseguindo enfrentar da forma que até tenha consciência para fazer, mas não está conseguindo. Tipo, está meio que se deixando levar. Meio que fraqueja, está fraquejando. Isso, o fracasso, né? Então, assim, estão um passo para a queda. Ainda não houve a queda dessa maioria, sabe? Mas o fato de estar assim, se enfraquecendo, isso envolve tudo. A própria confiança interior. São várias situações, né? Isso. São várias situações. Porque a partir do momento que você perde a fé em si mesmo, a confiança em si mesmo, a segurança em si mesmo, você está perdendo a conexão. Também a conexão. Né? Com o eterno, com o todo. Em cima disso, o que vai ocorrendo? Que nem agora, o maior teste que nós estamos atravessando
é esse. Nós não podemos ignorar que existe, né? Às vezes a gente fica falando direita, esquerda, tudo isso, tudo bem, é real. Mas a gente não pode esquecer que no mundo espiritual isso existe, sabe? E as pessoas acabam se esquecendo. E justamente agora, essa prova de fogo, né, que nós estamos vivenciando, as pessoas estão caindo, que é justamente a esperança. É o acreditar. O acreditar. Então, uma vez que você começa a perder a esperança, sabe, do que você sempre acreditou, você sempre acreditou nisso, naquilo, naquele outro, e viveu em função disso. Você era movido por isso. As pessoas precisam despertar, sabe, acordar, porque a prova que nós estamos vivendo é essa. E, infelizmente, lamentavelmente, eu lamento muito, porque a gente tinha já um porto seguro, sabe? Uma ponte já bastante assegurada para muito maior número de pessoas, sabe? Do lado, né? Legal, olha, luz. eu ia falar para você, eu achei que você ia falar mais gente. De 30%. Então, só que, como eu te falei, só que desses 70%, que a espiritualidade assim já estava em festa, brindando com alegria, porque um bom número, né? É um bom número, 70% da humanidade estar num nível. Só que agora está havendo, a queda, né? Não, pode cair aí uns 20% ainda muito, aí, hein? infelizmente. Então, isso é triste, né? Isso é muito triste. Mas não é, de certa forma, Val, é um pouco compreensivo, assim, pelas situações que a gente passa aqui na Terra. Sim. Que é complicado, né? Porque hoje a gente não pode dizer é o país X, o país Y. É um mundo. Nós estamos vivendo algo mundialmente falando, né? Então, você vê, só que a gente precisa olhar pelo prisma assim. Do mesmo modo que nós estamos tendo as provas, né, as provações, os testes, nós também estamos tendo amparos de luz. Só que a verdade de cada um é que está fazendo a escolha. Essa é a questão, sabe? Então, não adianta pedir socorro, sabe? Não adianta você ficar o tempo todo só contando com a ajuda do eterno, com a ajuda da espiritualidade, chamando pelos anjos e você não fazendo a sua parte, né? Nós sabemos. O que você está fazendo também, né? Pois é. Então, quando chega, eu venho dizendo já desde 90, não, mais que isso, acho que desde 2000 e alguma coisa, tipo 2010, 2008, eu venho dizendo, e intensificou isso de 2018, se não me engano, que eu venho falando, né? E se algumas pessoas que eu acredito que está nos vendo sabem, que eu venho dizendo que nós íamos ficar só. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos muito viciados e acostumados de ter a espiritualidade, de ter Deus ali, de prontidão, sabe? A gente faz assim e alguém está ali para nos ajudar, né? Tem um amparo. Só que isso não está ocorrendo. Já tem uns anos que nós estamos só, né? E o que acontece? Mas esse só não é de abandono, não é porque Deus nos abandonou, Jesus nos abandonou, a espiritualidade nos abandonou, o anjo nos abandonou. Não, ninguém nos abandonou. Eles estão exatamente onde sempre estiveram. Nós é que a gente perdeu a frequência. Estamos perdendo cada vez mais. E aí vem os testes, que é justamente para quê? Para você subir de novo, agarrar de novo. Conecta de novo. Isso. E o que alguns estão fazendo, né? É aí onde está havendo novamente a queda,
né, o fracasso que se chama, né, do discípulo, porque todos somos discípulos, né? Todos nós aqui, a humanidade toda é discípulo, né? Então, nós estamos aqui para essa finalidade e muitos não estão conseguindo por essa razão, estão se deixando levar ou pelo materialismo, sabe? Hoje, mais do que nunca, é a situação econômica e o medo, né? Uma das coisas que os mestres ascensos nos chamam a atenção, para nos chamar a atenção, assim, tipo, com britadeira, porque não dá nem mais para para ser com uma pequena furadeira que faz menos estrago. Não, uma britadeira. Tipo, acorda, sabe? Primeiro porque não há mais tempo mesmo para a gente ficar brincando com a vida, sabe? Perdendo tempo, né? É aquele momento crucial mesmo. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Agora é a nossa vez de, tipo, regaça as mangas e, ó, vai, faz o que precisa ser feito, sabe? Para de esperar o outro. Para de esperar que o presidente, o governador, não sei quem vai fazer alguma coisa. Não, é a gente, sabe? Não é o chefe que tem a obrigação de te dar mais do que, né, aquela contribuição, a colaboração. Então, hoje é outros tempos. A coisa é justamente para haver essa unificação, sabe? É o entrelaçar das mãos e cada um dá aquilo que tem de melhor. E não é isso que as pessoas estão fazendo. Não está rolando isso. E isso falando mesmo a nível religioso, a nível geral, sem tirar e pôr nada. Eu sempre falo para o pessoal, o povo unido não tem para ninguém. Exato, mas sabe? Não só que não é para fazer errado. Não é para fazer baderna, não é para fazer coisas que vai só prejudicar ainda mais, não só a própria evolução, mas o contexto do todo, né? Então, a gente precisa tomar este cuidado, sabe? É hora disso, da gente prestar atenção, sim, e tomar muito cuidado para não perder aquilo que se conquistou. Eu confesso que até eu tive que bater retirada nos últimos tempos. Fiquei muito balançada com todas as situações, as histórias, né, que vem acontecendo, principalmente para a gente que sempre faz movimentos de vibrações, de mentalizações, né? Seja pela paz. Eu acredito fielmente, eu sou convicta de que tudo que todo mundo sempre fez, e não é de hoje, vibrar, orar, decretar, de qualquer religião, de qualquer fonte, né, consciencial, que se pôs a trabalhar pelo melhor, nós não estamos mesmo no pior. Fez efeito. E eu acredito que vai continuar fazendo efeito, sabe? Então, é nisso que nós precisamos, assim, recobrar, se apegar. Sabe? Que é aquilo, eu aprendi assim com os ascensos, né? Especialmente com uma mestra ascensa que se chama Nada. Ela me disse uma certa vez que nós não temos que, quando nós temos um determinado problema, estamos passando por uma determinada dificuldade, o que precisamos fazer? Olhar não para aquela que você está vivendo agora, mas para todas que você já superou. Que se você hoje está vivendo... Exato, se você está vivendo uma nova experiência, um novo acontecimento, uma nova ocorrência, seja particular, né, seja familiar, ou seja, país, né, seja mundial, olha para tudo que já foi vencido, né? Olha para tudo que fez com que cada um de nós chegássemos aonde nós estamos. Nós só precisávamos de fazer uma coisa, uma simples coisa. Gratidão. Agradecer. Porque já parou para perceber quantos contribuem com a nossa vida, com a nossa existência, com a água que a gente bebe, com o alimento que a gente come, com o teto que a gente tem, quantas contribuições, quantos sofreram
né? Olhar para os nossos ancestrais mesmos, né? A gente sabe, para a gente ser o que nós somos hoje, o que eles passaram, o que eles viveram. Então, nós hoje estamos fazendo o mesmo papel, né? Para quem? Para o futuro. Futuro pra galera. Né? Para nossa Vai vir. galerinha aí, para nossa criançada, os nossos adolescentes, os nossos jovens. E o que nós estamos fazendo? Se revoltando, né? Perdendo totalmente tudo aquilo que a gente arregimentou, tudo aquilo que a gente conseguiu, né? De fazer um amontoadinho ali de luz. Nós estamos perdendo. Existe um Elohim que se chama Hércules, que é do primeiro raio, do raio azul. É o Hércules mesmo. O Hércules. É. Tá. Ele diz assim: poupe-me, sabe, dos fracos, poupe-me dos desistentes, né? Ou seja, ele é o da força. O Hércules, a missão dele é incutir na humanidade a força, em todos nós, sabe, incansavelmente, tá? Só que ele mesmo pediu para o Criador: só me poupe, não me faça perder tempo, sabe? Com aqueles que têm, mas não quer. Sabe? Pode, mas não quer. Então, Ixi, tem bastante assim, né? nossa. Hoje eu estava falando com a minha moderadora, a Cláudia, e a gente estava falando exatamente assim, de correr, de buscar. E muita gente reclama e fica lá assistindo Netflix. Ah, não tá Fica difícil, acontecendo né? as coisas, né? Ah, tá difícil. E fica ali só ali na telinha, pô. Aí não vai Exatamente. acontecer nada mesmo. Não vai mesmo. É como adquirir muita consciência, né? Como todo o trabalho que você vem desenvolvendo aqui, trazendo, nossa, muita consciência, né? Esclarecimentos, enfim, toda essa força que está sendo transmitida. Não adianta nada. Você ouvir, você aprender, você pegar e ir amontoando na sacolinha. É, verdade. Né? Então, a gente precisa ter essa ação mesmo, a atitude, sabe? Hoje não dá mais para ficar sentado esperando a banda passar, sabe? A gente tem que entrar na banda e tocar também, Tocar também. sabe? Então, e não é diferente. Outro dia, não muito longe, né? Foi até no final do ano mesmo, os mestres já vinham me dizendo isso e repetiu. Já não há mais o que falar para nós. Pensa numa coisa dessa. Se a espiritualidade chega num ponto de falar, não tem mais o que falar para vocês. Sabe? Já tudo Pior que é foi verdade, né? dito, foi ensinado. Hoje está se repetindo tudo. Tanto que isso é uma prova que, olha, uma alma como a de Chico Xavier já cumpriu sua missão e partiu. E estava aí até outro dia trazendo. Só que cessou. Né? Sabemos que até os seres, os mentores que o amparavam, já está reencarnando também para cumprir a missão. Os mestres dizem a mesma coisa, assim como outros, né? Muitas outras pessoas que são canais, que tinha, né, a missão de trazer a clareza, trazer as mensagens, as coisas todas, né? Está acontecendo isso. Por quê? Porque agora é a gente, é pegar e fazer. Pegar e fazer. Sabe? Pegar todos os ingredientes que já foram dados e ver a forma de fazer. O melhor bolo que cada um consegue. Só que não é para ficar preso no próprio umbigo. Sabe? Aí que está. Que é o ego, É né? expandir, sair do ego, né? Sair que do é ego. o que... E é o que é o mais difícil, né? Acaba com tudo, né? Infelizmente, o egocentrismo de cada um. O ego com o material. Tudo. Então, a gente precisa, sabe? Como estávamos falando, né? A gente hoje olha para as mídias, vê tanta coisa e tal, a gente fala, nem precisa, né? Nem vou mais, vou lá para o meu retiro, vou ficar lá quietinha. Mas quando eu olho, eu falo, meu Deus do céu, né? Tem que jogar mais um monte de
mais um punhado de sal aí para ver se... Agora imagina se não tivesse canais Não é? ou pessoas como você. A coisa estaria, com certeza, Ia estar mais bagunçada. mais bagunçada. Então, assim, as pessoas, elas... Não é que a gente quer dizer assim, sabe? Que eu acho que é o direito de cada um, as escolhas, né? Só que eu acho que todo mundo está sentindo, né? Todo mundo está sentindo o peso, está sentindo a crise, então, de ansiedade, né? De depressão, ela está muito grande. Tá. E a tendência é aumentar. Se as próprias pessoas não fazer uma prevenção disso, não correr atrás, sabe? Porque eu penso assim, a partir do momento que o meu vizinho está passando por uma situação assim, já é um acordar para mim. Opa, peraí. Se incomoda, né? Aquela situação do vizinho. O que isso quer dizer para mim, né? Qual a mensagem que tem ali? Então, a gente precisa voltar o olhar, sabe? Claro, cada um tem o direito de fazer, de ser, de sentir, de achar, de agir como quiser. Só que precisa ter consciência. Vai responder por aquilo, né? Que é bem... Isso não tem como mudar. O plantio é livre. Cada um planta o que bem entender. Só que a colheita, ela é obrigatória. Colhe-se exatamente o que se é bem isso. Eu, citando a Cláudia de novo, minha moderadora, a gente estava falando de... Tem alguns canais que a gente vê os chats, né, de espiritualidade. E aí você vê a galera que tá lá no chat, parece que não tá cega. E faz brincadeira, né? Brincadeira. E aí, pô, você dá orientação e não faz. E aí acha ruim. Fala, caramba. É esse modelito. Então, é difícil, né? É difícil. É difícil. E, Val, falando do outro plano. Sim. Quais são, assim, as mudanças que você pode falar pra galera ter uma consciência que tem lá, que tá tendo lá? No mundo espiritual? As mudanças, elas estão todas relacionadas à evolutividade, ou seja, consciencial. Porque mesmo pessoas, né, vamos dizer assim, espíritos que estavam no umbral, por exemplo. Tá. Então, hoje está ocorrendo a oportunidade. Como me referi aqui. Aqui no nosso plano Terra, nós estamos tendo a maior graça, a maior misericórdia, no meu ponto de vista, que nós poderíamos ter, que é a queima de karma. Acabou o karma. Interessante você falar isso. Sabe? Acabou. Isso geral? Geral. Só que o que está ocorrendo? As pessoas não estão conseguindo liberar. Entendeu? Por isso as mudanças. Sabe aquela coisa do bater na porta? Ei, aqui tem o novo. Abre aí, vem. E a pessoa fica ainda usando o velho karma. Ou seja, é meu karma. Deixa. É isso mesmo, eu tenho que passar por isso. Entendeu? Aceitou o karma e não quer se livrar Então, dele. mesmo toda essa mudança, tudo isso que está acontecendo é fim de karma, porque é fim de ciclo. Tá. Para poder abrir uma porta nova, né? De novas oportunidades. No mundo espiritual, está ocorrendo a mesma coisa. Está sendo oferecido para muitos espíritos, muitas pessoas que se encontram na pátria espiritual e que ainda nem sequer fizeram para merecer sair daquele quadro, daquela situação. É um bônus. Mas, por conta de estarmos essa oportunidade passando, né, finalizando, batendo o martelo para finalizar o karma de todo mundo, daquela coisa, você tem que sofrer porque você fez sofrer. Não. Está havendo o perdão. A coisa mais que eu particularmente acho mais maravilhosa
que poderia ocorrer conosco, que é o perdão. Haja visto que a espiritualidade tem pedido muito para nós isso. Trabalhem o perdão, sabe? Saiam perdoando, inclusive o âmbito familiar. Então, mas aí vamos falar pra galera, né? Aqui, que é não é aquele perdão, te perdoo, falo, beleza, e aí Deus sai xingando. Não, é o perdão. Não, real mesmo, real. Aquele que dá alívio. Uma certa vez, eu recebi uma mensagem de Nossa Senhora, de Mãe Maria, que ela deixou bem claro que o perdão é o mesmo que abrir as algemas. Sabe as correntes, sabe aquelas correntes que antigamente acorrentavam, inclusive os escravos, sim, né? E algemava, acorrentava as mãos. Mãe Maria fala que a falta de perdão é igualzinho. Você está preso, a pessoa fica presa. Por isso que a gente vê tantas histórias mesmo, né? Entra ano, sai ano e as pessoas não... Assim, às vezes não muda, não melhora, né? Sabe? Aí elas acham ruim, só que elas não estão fazendo para merecer aquela... Ela está com tudo trancado. Não é ninguém que está castigando, não é Deus que está castigando, né? Ela própria que está promovendo aquilo, porque ela está aprisionada com aquela situação ou com aquela pessoa, algemada naquela pessoa. E quando o perdão verdadeiro ocorre, é como se rebentasse aquelas correntes, aquelas algemas. Então, tudo passa a fluir, porque a vida passa a ficar leve e doce, né? E é isso que falta muito. Então, o que está acontecendo na espiritualidade, o mais importante é isso. O perdoar. O perdão está ocorrendo. Então, as pessoas, os espíritos, mesmo os que estão em situações não muito de luz, né, iluminadas, eles estão sendo levados para novos ambientes, escolas, recebendo tratamento, recebendo evangelização, recebendo consciência daquilo que fez, deixou de fazer, aquela coisa toda, está sendo lido, né? Feita a leitura, sabe? Para eles, e a consciência da responsabilidade e principalmente do perdão. Mesmo que o outro não te perdoa, mas você fazendo, você está livre. Tá? Isso tanto aqui, aqui no nosso plano na Terra, na nossa vida aqui, quanto lá. Aí você é liberto daquilo. Mas enquanto isso não ocorre, permanece a prisão, o aprisionamento. Então, aquele que está do outro lado e que não está deixando a luz entrar, como diz o mestre Serapis Bey, rompei as fronteiras de vossas consciências e deixar entrar a luz. Se não fizer isso, não acontece. Não vai haver aquela libertação. Então, aqui para nós, nada vai mudar. A porta continua fechada. Você continua batendo e a porta não se... Aí você fala, poxa, mas eu rezei. Eu rezei, eu orei, eu clamei, eu prometi, eu fiz rituais, eu fiz isso. E nada aconteceu. E nada aconteceu. Por quê? Deus não te ouviu? Não tem nada a ver com isso. Não é Deus, não é espiritualidade. É a própria pessoa, sabe? Que não fez o mínimo que ela pode fazer. Porque isso é algo que todos nós podemos. Né? É o trabalhar com a compaixão, com a misericórdia, o amor incondicional. É né? aquilo que Jesus veio fazer. Né? Deixar a mensagem. Deixar a mensagem. É como, às vezes, né, quando a gente está nos estudos ou conversando, a gente conversa bastante, eu e o Marcos, né? A gente fala, meu Deus, se nós seguíssemos a palavra, né?
A Bíblia, ela é uma carta, o Marcos costuma dizer que é uma carta de amor, né, para Deus. Foi escrita para Deus com todos esses os patriarcas, todos, né, os grandes mestres, grandes seres de luz. E se nós observássemos cada passo de verdade, sem paranoia de fanatismo, sem, sabe, nós íamos observar principalmente nos deixado por Jesus, o Cristo. Nós íamos ver que ele deixou já todas as fórmulas para nos poupar. Como poupar tudo isso que a gente está passando hoje? Nós não precisávamos ter nem sequer passado por uma pandemia. Deixado todo porque isso certinho. foi passado. É. Só que está se repetindo as pestes, né? O quarto selo, as pestes, a fome, tudo isso está acontecendo. Não era de hoje, né? Não precisava, porque olha a evolução Não, que a gente tá. em que nós estamos. Poxa, né? Olha. Então, não era, mas o que foi? O ignorar a lei, ignorar o estatuto, ignorar por quê? Porque a gente se acha, né? O homem, ele se acha, né? Isso geralzão falando, né? E aí que está o grande ponto para a gente remediar. Ainda dá tempo, ainda não está tudo perdido. Ainda tem um Eu acredito que ainda pouquinho. dá tempo. Dá tempo, mas é necessário fazer. E não é esperar, sabe? O outro, eu empurrar tudo para, né? Sim, culpar também. o outro, responsabilizar o outro. Não, peraí, e eu? Qual é a minha participação, né? A minha partícula aqui de responsabilidade, né? Isso falando da desarmonia familiar, né? Como a gente estava falando quando eu citei o livrinho, né, das crianças, para aproximar pais, porque tem muitos pais que nem viu o filho crescer, sabe? Por quê? Porque só trabalha, quando chega em casa está cansado, né? Não tem tempo, sabe? Tem que tirar a criança de perto, porque irrita, deixa nervoso, né? E não é. Isso tem que ser resgatado, todos esses valores perdidos, né? Então, é que nem hoje a gente está num restaurante, lamentavelmente, o que você faz? Um senta com o celular, o outro com o celular, e às vezes você está conversando com a pessoa que está na sua frente, sabe? Pelo celular. Pelo celular. Então, é muito cruel. Eu falo assim, Deus, tira umas folgas e umas férias, porque, olha, é compreensível, viu? Se o senhor quiser, o senhor faz. Porque, olha... E tá bagunçado que o negócio tá feio, sabe? Então, é isso que a gente precisa, né? Observar, sabe? Que são muitas coisas que não dependem da espiritualidade, não depende de Deus, não depende, não precisa, né? Assim, a gente fala, né? Vamos esperar. Será que é necessário... realmente, assim, Jesus voltar dessa forma, Jesus ou Cristo falando, né? Haver um retorno, sabe? De um avatar novamente, né? Um grande ser. Para quê? Sabe? O que ele pode fazer que já não fez, que Tudo já de deixou novo? tudo pronto e que agora basta só a gente se conectar. Olha como é simples. Jesus vai vir aqui e vai falar, nossa, tá bagunçado demais isso aqui. Não é? Gente. Então, o que a gente... Então, eu penso assim, e claro, porque aprendi com a espiritualidade, com os mestres ascensos, as mestras ascensas. Tipo, hoje, o que nós devemos fazer, né? O que Jesus faria no meu lugar, diante de tal situação? Isso é para a gente fazer hoje, sabe? E não continuar jogando ainda nas costas dele para vir resolver. O povo, eu vejo que o povo usa a espiritualidade muito como escada. Eu costumo dizer que escraviza, na verdade. Né? Porque a situação ela é tão repetitiva. Tudo isso a gente já assistiu, a gente já viu.
Então, é para a gente fazer diferente, fazer melhor, ser a diferença. E não, a gente continua também repetindo. E a espiritualidade, ela existe sim, sabe? Nossos anjos guardiões, nossos mentores, protetores, guias espirituais, sabe? Eles existem sim, a grande fraternidade branca existe sim. Para quê? Para nos dar força, para nos inspirar, para nos dar luz, sabe? Para nos emprestar um pouco de tudo aquilo que eles conseguiram, para a gente também conseguir. O próprio Jesus, o Cristo, disse: vós podeis fazer mais que eu. Não é? Sim. Vocês vão poder fazer mais que eu em outros tempos, porque ele era limitado para o estado consciencial daquela época. Sim. Então não adiantava ele falar demais, que não ia resolver, né? Ele falou dentro daquilo que aquelas consciências o entenderia. E tudo aquilo que ele fazia, ele deixava bem claro, né? Que não era ele, que era quem? O poder divino que habitava nele, que havia nele, que vinha nele, porque ele mantinha a conexão com o Criador, com o Eterno, né? E com todo, eu acredito, a espiritualidade. E o mesmo ele disse, ele foi o exemplo em todo sentido, mesmo na hora de carregar a cruz. Eu posso, eu consigo, eu estou aguentando, vocês também podem. Entendeu? Não é largar para outro carregar. Eu vejo muito isso, né? Que às vezes tudo que Jesus passou e o que a galera passa hoje, pega como exemplo, meu. Sim, né? É para isso. Isso. É o fundamento, né? Com certeza. Então, é onde que a gente, ao invés, sabe, de usar, né? Usar Deus, usar Jesus, usar a espiritualidade, porque é isso que chega-se ao ponto de fazer, na verdade. É contar com eles, sabe? Naquele momento de enfraquecimento da fé, da confiança, enfim, das próprias energias, que às vezes a gente se sente mesmo esgotados, né? Tão cansados, tão exauridos, minados, né? Porque eles sabem que o nosso mundo aqui não está fácil, né? Eles estão de prontidão, mas para que você busque, como eu disse, nós estamos sós, né? Basta você buscar, que é para você buscar, não é para eles ficarem vindo trazer como sempre, sabe? É hora de você saber o valor que tem isso. Então, vai também, aprenda o caminho, né? E não fica só esperando que venha te trazer. Então, a gente está nessa fase, neste ponto, tanto aqui quanto no mundo de lá. Então, todas essas mudanças maravilhosas que estão ocorrendo, muitos sendo socorridos, aceitando ir para os hospitais, mudar a roupagem, sabe? E, claro, não vou dizer que tudo isso é de graça. Tudo nessa vida tem uma troca, não digo preço, mas troca de energia. E nada mais justo. Sim. Né? Então, assim, a partir do momento que aquele ser aceitou conscientemente, ele sabe que tem um trabalho esperando ele. Um trabalho para a luz, né? Para trabalhar para a luz. Fazer tudo diferente do que ele fazia antes. Então, isso é maravilhoso. E isso é o quê? Se não misericórdia divina. Compaixão divina. Do Eterno e de todos que regem, né? De todo o governo de luz. Não, com certeza. Ô Val, antes da gente falar um pouco da fraternidade, você explicar um pouquinho pra galera, uma pergunta meio que geral, que as pessoas podem estar se perguntando. Ah, pô, legal. Val falou isso de conexão, mas como eu me conecto com o divino? Né? As pessoas podem estar se perguntando ou querendo buscar isso, né? Uhum. Como que eu consigo essa conexão? Assim, queria que você falasse meio que geral pra galera que tá vendo a gente. Né? Quem tem essa dúvida, né? Existe um primeiro passo a ser dado,
que é parar de buscar fora, tá? Porque as igrejas, os templos, tudo que existe não tem essa finalidade, sabe? De salvação dessa forma. Porque tudo isso vira muito, qual a palavra certa? Automático? Superficial até, fica muito... Enfim, tudo aquilo que você pode fazer dentro, você pode fazer fora também de um templo, porque eu até digo isso, porque muitas pessoas respondem isso para a gente. Porque nós que temos um segmento, o que a gente costuma fazer? O que nossos pais, nossos avós, né, as pessoas falam, você precisa ir na igreja, você precisa ir no centro, ou precisa ir no templo, ou precisa... Percebe? Sempre e um muitos lugar. faz o quê? E muitos faz o quê? Eu não. Aí vem as críticas que não merece um momento aqui, os comentários e Tá. golpes. A gente pula essa parte. Cada um tem lá a sua forma de pensar. Quando que, na verdade, a conexão pode ser feita, né? Dentro da sua casa, sentado lá no meio da natureza, pescando, enfim, sabe? Brincando com uma criança. É a pureza do coração. Só que, lógico, a forma com que eu aprendi, observo os ensinamentos de Jesus, o Cristo, quando ele disse que se você deseja orar ao Pai, se conectar, se recolha para dentro do seu quarto. O que significa isso? Se recolher assim, para dentro para de dentro. você, né? Então, o que ele quis dizer? Não precisa, necessariamente. Eu entendo e vejo e acho necessário, sim, as igrejas, os templos, tudo, por conta da necessidade que nós temos de nos fazer ter uma disciplina, para nos reeducar, sabe? Mas não para se conectar, porque se conectar Não, você não é o precisa de um lugar para se recolhimento conectar. interior. Porque é aquilo que a gente, acho que todos nós ouvimos a vida inteira. Deus está dentro de você, Jesus está dentro de você, a luz está dentro de você. Mas espera aí, e como que eu acho ele dentro de mim? Isso. Essa é a pergunta. Se você não desligar isso aqui, ó, a mente, né? Não acontece mesmo, porque ele não está na tribulação, no meio da bagunça, sabe? Ele está bem guardadinho aqui dentro do coração, né? Então, é onde que nós, da fraternidade, trabalhamos muito por intermédio da imagem do eu divino, tá? E, através da imagem do eu divino, nós sabemos a nossa posição, né? Onde nós nos encontramos, onde está o nosso santo ser crístico, onde está a nossa poderosa presença divina Eu Sou, que está tudo aqui. Só que, claro, há necessidade de uma conexão. Então, claro, é dentro da forma que cada um também encontra, né? Todas as religiões, enfim, cada movimento tem lá a sua maneira, orando, rezando, decretando, enfim. Assim como silenciando. Essa seria a recomendação de Jesus, não seria nem a minha recomendação, né? Estou passando, transmitindo aquilo que eu aprendi com o próprio Jesus através dos seus ensinamentos, pedindo para que nós nos recolhêssemos. E quando ele fala recolher-se ao quarto, ele diz o recolhimento interior, aqui aquele dentro momento de você, seu, né? seu, de silêncio, Isso. sabe? Onde você possa ouvir a voz de Deus, que é a sua voz interior. Que a voz interior é a voz de Deus falando com a gente. É o mesmo que dizer assim, como que eu vou saber o que é intuição e o que é um pensamento? Isso. Por exemplo, É. poxa, se eu estou pedindo uma orientação
do alto. Eu me fechei ali, eu estou ali silenciosa, fiz mantra, fiz oração, fiz aquilo que o meu coração pediu e necessitou fazer. Estou ali quietinha, certo? Só eu e Deus ali. E fiz um pedido de ajuda, seja em que sentido for, seja da vida material, ou seja da minha vida espiritual, e estou ali quietinha. Como que eu vou discernir de um pensamento para uma intuição? Aquilo que está brotando ali na minha mente naquela hora é a intuição, é a voz de Deus falando comigo. Pensamento é quando você está pensando aquilo que você fica ali. Ah, não, mas e se eu fizer desse jeito? Ah, não, acho que eu vou fazer daquele. Aí você está justamente fazendo o quê? Aí é o seu pensamento, que no caso, né, nessa situação não deveria ser seguido, porque é o raciocínio, é a razão. É a mente ali, atuante, né? É. A partir do momento que você orou, silenciou, só pode ser a voz de Deus falando com você. Quem poderia ser, né? Se não, você não estava pensando, né, te respondendo. Você não estava pensando naquela resposta e brotou lá dentro da tua cabeça aquele pensamento. Um download, né? Isso, é. Então, assim. E, né, o silêncio, eu acho que o recolhimento é importante. Eu também acho, aquele momento seu. Isso. Você com você mesmo. É. Não é seguir regras, seguir dogma, seguir, sabe? Ele é seu, você cria. Você sente o que deve ser feito. E não tem uma maneira, que nem eu falo pra galera, também não tem uma maneira correta. O pessoal fala, não, tem uma maneira correta de conversar com Deus. Não, é a sua maneira. A sua maneira. Todas estão certas, né? Por isso mesmo, dentro daquilo que cada um sente, que nem eu mesmo, né? Eu tenho irmã pastora, tenho irmãos, todos são evangélicos, a maioria, né? E eu vou, né? Na medida do possível, estou sempre com eles, né? Junto, em oração, na igreja. Assim, eu oro do meu jeito. Não é porque eu estou lá que eu nem sei fazer como eles têm a deles de se conectar, de fazer. E eu tenho a minha. E eu estou fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito que eles estão na oração, da forma de orar lá, se conectando, fazendo. Eu estou aqui no meu cantinho fazendo a mesma coisa. É isso. Eu também. Hoje eu faço do meu jeito. Isso. Eu aprendi dessa maneira. Eu aprendi, sei que eu orar, joelho no chão. Eu falei, não, eu vou fazer do meu jeito, quero falar do meu jeito. Né? Porque eu sinto mais à vontade. E essa é a verdadeira conexão. É como a gente saber, né? Nossa, eu vou para a luz ou vou para a sombra? Vou para o céu ou vou para outro lugar? Que Jesus nos ensinou. Como que essa seleção é feita? Segundo suas ações. Suas obras. Não é as obras no sentido, só pratique caridade, só faz, né, nesse sentido, obra de amor o tempo todo. Não. As suas ações. Como é que você vive, principalmente diante de você mesmo. É assim que você está vivendo diante de Deus e diante do todo, né? A intenção, né, também. Exatamente. Então, para saber para onde eu vou, né, é simples. Basta eu ver como eu estou vivendo. Não vai ser diferente do outro lado, sabe? É que nem às vezes, assim, antigamente a gente tinha muito disso. Quando alguém parte, alguém desencarna, a gente fala, que tem um bom lugar, né? Que Deus acolha, nananana. Não, a gente tem que estar consciente. Vai justamente receber o que merece, o que fez por merecer, o que conquistou para tal. E não fez para querer ter um lugar bom, né? Tem essa também. Não, vou fazer porque eu quero garantir Por isso, exatamente, por isso que, uma vez mais, eu, né, afirmo que nós precisamos vigiar, sabe? Orar e vigiar, isso. Vigiar as suas ações. Aquilo que você tem feito, sabe? Da sua própria vida. Consequentemente, é o que você está fazendo para a vida do outro.
Sabe aquela coisa de fazer aos outros o que você deseja que te seja feito? Isso. Nossa, se a gente viver isso, Não, e a gente não tá falando aqui, tá feito. não é para ninguém virar santo, não é Não, isso. longe disso, nada a ver. Não é questão de candidatar-se à santidade, sabe? Não é isso. Nada a ver. É questão de humanidade, Humanidade. sabe? De viver bem. Porque a gente queixa-se muito, né? Do quanto tá pesado, do quanto tá mal. O que você tá fazendo para ficar leve? Né? Como pode exigir do outro que ele faça para que você tenha... Não, meu Fica Deus, não complicado. funciona, não combina, né? Não tá certo, Não. né? Então, essa é a nossa realidade e é por tudo isso, na verdade, né? Essa é a resposta dos acontecimentos, sabe? Um chamamento. É o chamado mítico, sabe o soar das trombetas, que também a gente sempre ouviu Sempre ouvi dizer que vai ter o soar que das vai trombetas. soar as trombetas? Pois bem, é isso. Tá soando. Mas você vê que vamos pegar de outros tempos, né, para cá, mas tem bastante gente espiritualizada, né? Sim, sim, Né? Deu uma sim. boa aumentada aí na Muito. galera. Muito. Assim, o legal é isso, que muitos estão despertando. Estão tendo essa, sabe, sacando que realmente esse é o caminho, né? Que não há mais como ficar resistindo, sabe? A gente costuma dizer que nós temos 3 chamados, né? Existem 3 chamados na nossa vida espiritual, sabia? Para a gente despertar. Manda aí para ele. Manda aí. Então, é que assim, Eu acho que a muito... espiritualidade ela vai te mandando, sabe? Sim, Umas exatamente. dicas. Exatamente. É quando você está, sabe aquelas situações, quando a gente se encontra em determinadas situações que você recorre aqui, recorre ali, recorre lá e parece que nada te ajuda. acontece. Você até, né, fala, poxa, pode ser a melhor pessoa, pode ser o melhor padre, o melhor pastor, o melhor pai de santo, o melhor... pode ser o melhor em tudo, que não vai te Não ajudar. vai. Você sai insatisfeito e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Esse é um, né? E esse é um dos... É quando você está perdido. Exatamente. Aí tem o segundo chamado, né? Vai diferenciando, Isso. vai amenizando, tudo depende, né? O terceiro, infelizmente, já é a dor. É, na dor, isso é A verdade. dor crucial. Acontece alguma Seja coisa com que... você mesmo, ou seja com alguém que você muito ama e, sabe, vai ter que correr, né? Então, é muito... Assim, eu falo normalmente, né? É uma pena que a gente espera normalmente chegar nesse ponto, sendo que a gente é chamado na leveza, sabe? Mas às vezes, depende, a pessoa precisa ser no tranco, Sim, sim, né? sim. Mas ela passa, como a gente está falando, no primeiro momento é esse, quando se sente crucialmente perdido. O segundo é justamente esse, quando você começa a entrar em deprê, né? Que aí você vai se afundando no próprio escuro, né? E não encontra respostas e as coisas ficam todas mais do que já estava. É. E parece que você está sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, estou completamente abandonado. Aquela coisa toda. E o terceiro, através da dor. Da dor, né? que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Você acha que quando a gente começamos a ter visões, escutar e tal, já é um chamado? Sim, sim. Mas é que, pela maioria que eu converso, é sempre criança, mas aí você não tem um entendimento, né? Mas você sabia que até os
próprios anjos, os próprios mentores, se transportam como obsessores para poder pôr o pupilo no caminho. Por isso que muita gente, quando vai para o centro, ou vai para a igreja, ou passa e fala, encontrei, e tudo mais. Por essa razão. Por quê? Porque o anjo da guarda, os seres de luz que nos acompanham, eles têm uma missão. Né? Eles não são obrigados a te acompanhar. Se você está indo para o caminho torto, eles te acompanhar. Mas eles ficam aqui vibrando, torcendo, né? Me escuta, me ouve, olha minha luz, né? Sinta, sinta meu amor, sinta minha luz. E a gente continua. Pega lá aquela estrada lá torta. Só que depois a gente se arrebenta e acaba pedindo ajuda. E eles estão ali. Então, é onde que muitas vezes eles têm a permissão de se transformar para perturbar, para fazer você correr, entendeu? Caramba. Fecha suas Legal portas, seus caminhos, para que eles consigam levar para onde precisa ser levado e obter esse encontro, essa ajuda e, consequentemente, o super encontro. E eu acho também que a espiritualidade ela faz também, Val, às vezes ela te joga num caminho meio que parecido num caminho que você queria. Que não era para você, Sim. aquele caminho, mas ela te joga num caminho que é da espiritualidade, mas parece com aquele que você queria. Exato. É isso. Eu acho que isso aconteceu comigo. Então, que é uma forma de você depois tá fácil, fica mais fácil, mais próximo do real. Tipo assim, vamos deixar ele no... ele queria isso. Vamos deixar algo parecido, mas dentro do que a gente quer. Sim, é isso. Para deixar confortável, né? Isso. Por isso que eu acredito muito que a gente tem muito por agradecer. Sim. Sabe? A gente tem mais de gratidão realmente para se manifestar do que outra coisa, porque tudo já foi dado, tudo já foi feito por nós, sabe? E mesmo agora, nós estando sozinho e não estando sozinho, com eles tudo aí, só esperando você esticar. Se conecte. Né? A mão, só se conectar. Então, para que eles possam interferir e ajudar, né? Porque às vezes a gente pensa assim, meu anjo da guarda é obrigado. Se Deus me deu ele tem a obrigação de me proteger, de fazer, de acontecer. Não, ele agora não seu tem. pai, agora? Exatamente. É seu pai agora? Para ver, nem os pais têm. Que é um erro, né, nosso dos filhos, ou dos filhos fazerem com a gente pais, achar que a gente tem. Não, tudo que é feito por amor. Por amor, é isso. Sabe? Por um amor, por um compromisso, uma responsabilidade aceita, né? Antes de reencarnar. Então, tá tudo certinho. Agora, quando a gente parte a exigir, a falar, é a mesma coisa que a gente fazer com a espiritualidade ou com Deus. Achar que eles têm o dever, a obrigação de fazer tal coisa, mesmo sem nós termos alcançado. A gente já recebe muito sem merecer, como a gente está recebendo agora, pela lei da misericórdia e da compaixão divina, né? Que são aqueles casos que eu costumo dizer, sabe que nós estamos no ano do raio violeta, né? Então, o raio violeta é isso. Ou ele transmuta, ou ele transforma, ou ele elimina. Situações que dá para ser transmutada esse ano, vai ser transmutada. Situações que der para ser transformada, vai ser transformada. Mas situações que não der para uma coisa e para outra, vai ser eliminada. Vai ser eliminada. Então, segure-se quem puder. Segura o rojão. Porque o fogo violeta vem e queima, né? Ou ele transmuta, ou ele transforma, ou ele elimina. Então, a gente precisa ter toda essa consciência, sabe? Prestar atenção em todos estes detalhes, né? E não achar que nada ou ninguém tenha a obrigação, a não ser nós próprios.
assumir a nossa responsabilidade perante nós mesmos, perante Deus, perante o todo. Boa. Não, é isso mesmo. Né? Val, Sim. manda aqui, ó, pra galera. Galera, mande as suas perguntinhas pra Val. Pode começar a mandar aí, tá? E antes de eu começar as perguntas, queria que você passasse, eu falasse um pouco da fraternidade, né? Pra galera, o que que é, que acho que o pessoal deve estar curioso. Beleza. A grande fraternidade branca, cósmica e espacial, primeiro porque o próprio nome já diz. A grande fraternidade branca ela é composta de grandes mestres. Não só os mestres ascensos, esses que a gente mais fala e trabalha. Nossa, se a gente for nomear, são mesmo muitos. Inclusive, muitos estiveram conosco há pouco. Né? Tem muitos que são mais antigos, como os patriarcas e as matriarcas bíblicas, tá? Fazem parte da grande fraternidade branca, tiveram suas passagens, suas reencarnações, todos os seus processos para trazer e deixar o que deixaram de toda essa riqueza para a gente. Assim como hoje, né, nós temos a Madre Teresa de Calcutá, temos Chico Xavier, temos, né, até o Sathya Sai Baba, é uma multidão de mestres da sabedoria, mestres ascensos, né? E até temos muitos não ascensos, que não atingiram ainda a ascensão, tanto encarnado quanto na pátria espiritual. Então, o que nós precisamos mais focar é nesse sentido, tá? Que existe, sim, um grande governo que é composto pela grande fraternidade branca cósmica, universal, espacial, que aí já está dizendo tudo, né? Cósmicos são todos esses seres de luz que nunca tiveram, que assim, nunca passaram, né, pela reencarnação, nunca estiveram na Terra. Tá? Os espaciais, o próprio nome diz, nossos irmãos das estrelas, haja vista, né, que estão sendo bastante vistos e vai intensificar esse ano e para mais para frente. E tá intensificando, hein? E tá. Só nos cabe, né, ter a certeza, o discernimento de saber quais para ser seguidos, receber ajude e não, né? Mas estão aí, muitos nossos irmãos das estrelas. Porque nós temos os extraterrestres e os ultraterrestres, né? Então, essa é a composição da própria grande fraternidade branca. De seres que reencarnaram, de seres que não chegaram a reencarnar para construir tudo isso, para fazer tudo isso acontecer, né? Então, os motivos... Você já se perguntou, muitos dos nossos amigos se perguntaram, né? De onde vim? Ah, sempre tem essa pergunta, Para que eu estou aqui? Para onde que eu vou? Então, a resposta é justamente essa. Viemos, sim, das estrelas. Estamos aqui para cumprir uma grande missão. E a maior missão é este momento. Chegou, tá? Chegou o porquê que nós nos preparamos tanto. E tudo isso, responsabilidade da grande fraternidade branca, que já veio bem antes preparando tudo. Então, não adianta a gente buscar dentro de coisas assim mirabolantes, porque são seres como nós. Tanto que muitos dos seres ascensos, desses mestres de sabedoria, eles costumam dizer, gente, evolui aí, porque nós também queremos continuar evoluindo. E se vocês não evoluem, nos mantêm aqui, presos aqui, né? Porque enquanto não houver uma grande massa, uma grande fraternidade já pronta para ascender e para ocupar o lugar deles, eles também não podem continuar e voltar para os seus mundos. Porque na casa do Pai tem muitas moradas e, consequentemente, tem muitos universos, né? Que aí precisa de um outro momento para se falar disso, explicar tudo isso.
Mas é isso que nós precisamos ter em mente, em consciência, tá? Que a grande fraternidade branca não é nada, é só como a gente às vezes imagina, né? Que são os mestres ascensos. As pessoas precisam quebrar também uma coisa que elas acham que para se chegar na grande fraternidade branca, sabe? Precisa ser muito evoluído, muito luz. Eu ouvi muito isso na minha vida. Gente, nada a ver, nada disso, né? Eles nos ajudam muito a chegar nesse encontro com o eu sou. Esse caminho que tanta gente busca e que a gente busca por formas difíceis, inacessíveis, né? Porque a gente coloca já Deus lá no trono. Isso. Né? Tipo, como que Deus vai me ouvir? Sim, Deus te ouve a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer circunstância, né? Só que ele te aguarda, ele não é enxerido, sabe? Nem ele, nem a espiritualidade, eles não são como nós, que já vamos chegando. A gente mal bate, né, na porta e já vai entrando, já vai chegando. E não é, eles não são assim, eles aguardam ser convidados. Então, quando você tem e faz isso, você acessa. E isso independente de raça, crença, poder econômico, né? E a grande fraternidade branca sempre esteve. Ela está no catolicismo, ela está na maçonaria, ela está na eubiose, ela está no Rosa Cruz, ela está em todos os movimentos espirituais. Por quê? Porque são seres de luz, seres de sabedoria, mestres de sabedoria. Então, não pode se limitar a um determinado único foco. Estão espalhados por toda parte, com um único objetivo: romper as fronteiras da consciência de todos nós e fazer com que a luz entre de alguma maneira, sabe? Claro, nos respeitando, né? Vão respeitar sempre o nosso momento, porque sempre existe aquele dia D, né? Para todos nós, aquele momento especial de todos nós. E eles esperam e respeitam esse momento chegar, né? Então, o que as pessoas precisam saber é isso, que eles são acessíveis, sim, porque eles não são nada fora do comum. São homens, mulheres especiais por conta de ter deixado a sabedoria, sabe, funcionar, não limitar que nem nós. Dentro de tudo isso que a gente conversou, são esses seres, sabe, que tiveram que passar, aprender tudo isso que a gente está aqui agora aprendendo e que eles têm a esperança de que a gente ascenda, né, para eles também pegar o caminho, voltar para casa. Voltar para casa. Né? E aí a gente vai ficando no lugar deles, eles podem voltar para casa e assim vai. Depois vem outra galera no nosso lugar e assim nós vamos voltando, né? Da onde a gente veio. Legal. Boa. Bom, vou de perguntinha aqui da galera, tem umas perguntas. Do grande Vanderlei Porcino, e ele manda aqui: boa noite, meu irmão Semente. Val, qual é a melhor maneira de nós conectarmos com o nosso mentor, anjo da guarda? Tem alguma maneira de ouvirmos eles com mais clareza? É isso aí. Obrigado pelo superchat. Boa noite e gratidão. A melhor maneira, e eu acredito que a maior maneira da gente se conectar, especialmente com o nosso anjo da guarda, é o mesmo que eu me referi agora há pouco, às ações, o nosso comportamento. E os anjos, nós precisamos também compreender que os anjos, eles entendem apenas uma linguagem, a linguagem do amor e da gratidão. Então, nós precisamos, se nós queremos sentir o nosso anjo da guarda, nós precisamos estar numa frequência vibrando amor. Consequentemente, claro,
estaremos vibrando gratidão. Porque se nós reconhecemos todas as benefícios, né, de Deus na nossa vida, toda a vida, não só todas as coisas. Eu atribuo, sim, que tudo vem do eterno, sabe? Do Criador. Eu tenho essa atribuição. Mas a partir do momento que eu reconheço a minha potência, sabe? Os meus talentos, os meus dons de trabalhar, a minha perfeição física, né? De ter braços, perna, olhos, enfim, eu atribuo e eu agradeço por isso. Então, a partir do momento que eu tenho essa gratidão, eu já estou vibrando no amor. E se eu vibro no amor, eu reconheço e já vibro da gratidão. Então, essa é a maior e eu diria a melhor forma da gente atrair os anjos para a nossa vida. E haja visto que há 2 anos eu venho fazendo um trabalho de anjos por conta disso. No final de... Porque, assim, na fraternidade, a gente tem 2 momentos em que a gente pode se conectar e fazer pedidos especiais para o grande conselho do karma. Tá. Dia 31 de junho e dia 30 de junho e dia 31 de dezembro. E nós fazemos isso. E num dos meus rituais, da minha conexão de foi justamente de 2019, foram os anjos que entraram em ação. Os anjos disseram, somos nós que vamos estar cuidando da humanidade. Então, nós precisamos da ajuda de vocês para fazer com que as pessoas saibam da nossa existência, que a nossa existência é real e saibam se conectar conosco. Então, foi aí que eu acabei desenvolvendo alguns trabalhos, né, algumas coisas de meditação, de orientando, instruindo, passando ensinamentos sobre os anjos, a linguagem dos anjos, né, para que as pessoas pudessem tomar esse conhecimento e abrir egrégora para eles poderem atuar. Porque os anjos, eles têm tempo, né, contado para conseguir ficar na Terra, devido à sutileza. Então, eles precisam de nós abrirmos campo, abrirmos frequência para eles poderem vir atuar. Então, a gente acabou desenvolvendo, né, esse trabalho, e o maior deles, instruído pelos próprios anjos, foi para que as pessoas começassem a vibrar na frequência do amor, da gratidão e do perdão. Ah, legal. Então, quer os anjinhos aí perto, basta fazer isso. Pegar essa receitinha, esses ingredientes. Que vai conseguir. Exatamente. Boa. Vamos para mais uma aqui, da Gabriela. E ela fala aqui. Val, fala um pouquinho de cada raio cósmico, uma passada rápida. Por cada um. O meu é raio azul. Primeiro raio. Beleza. Você pode falar rapidinho? Eu não sei quantos tem, né? É só uma passadinha, só uma fala passadinha dos rápida. 7 principais. Porque, Isso. assim, a vibração, embora já temos, né, a conexão, os esclarecimentos dos 12 raios, mas os 7 são os principais. Se der tempo, a gente fala dos 12, mas vamos falar dos 7 principais. Os raios cósmicos, eles vieram ao nosso encontro particularmente em meados de 2000. Na verdade, começou todo um trabalho por volta de 1992. Os arcanjos, os 7 arcanjos, passaram a fazer todo um movimento, uma egrégora de luz, de proteção, de qualidades divinas sobre o planeta Terra. Tanto que tem, no meu próprio livro, tanto o raio cósmico como o poder dos raios, tem uma mandala, que não é uma mandala, é uma nave. Tá?
E essa nave é a nave dos arcanjos, dos mestres ascensos, que foi ancorada sobre o planeta Terra em 1992, quando eles começaram todo esse trabalho. Aí veio o mestre Moria, que pediu para que fosse revelado para a humanidade. E aí nasceu tudo. Aí foi quando eu canalizei, né, as instruções e tudo. Então, bora lá. O que acontece? Todos os domingos, incansavelmente, o amado, bem amado arcanjo Miguel, Certo. juntamente com Elohim Hércules e Astreia, e o mestre Moria, eles coroam a Terra e toda a humanidade com as forças, as bênçãos, as virtudes, as qualidades divinas do raio azul. Tá, isso os domingos. Todos os domingos. Tá. Independente de quem tem e de quem não tem consciências do raio. Quem quiser saber o raio, quiser já ir fazendo as continhas e descobrir agora qual o seu raio cósmico de missão e depois, claro, adquirir o livro para saber todas as instruções que tem lá para você. Some aí o seu dia, o seu mês e o seu ano de nascimento e chegue em um único dígito. Para as pessoas que passarem do 7, mantém 8, o 8º raio, 9º raio, 10º raio, 11º raio, 12º raio. Tá? É do 1 ao 12º raio. A pessoa vai descobrir que ela pertence. E aí ela vai descobrir qual a missão dela, tá bom? Então, qual é a missão do primeiro raio? Vou só fazer né? Não dá para falar profundo. Então, qual a missão do primeiro raio? Veio à Terra para desenvolver em si mesmo, trabalhar em si mesmo a fé, a força e a vontade divina. Então, o que acontece? Quando tem consciência, é melhor, porque aí a pessoa sabe que no domingo, estes seres responsáveis, os anjos, arcanjos, mestres responsáveis pelo raio azul, vai incutir naquele dia na Terra e na humanidade essa qualidade divina. E quando nós sabemos o nosso raio cósmico de missão, a gente se abre para absorver e receber mais aquela qualidade divina. Por isso que é importante, tá? Na segunda-feira, quem que nós temos? O raio amarelo ouro, o raio da iluminação da sabedoria divina. Quem são? Os mestres. Mestre Kutumi, mestre Lanto e Confúcio, especialmente Kutumi, que é o mestre, digamos, principal dentro da hierarquia do raio amarelo ouro. E quem foi? Assim como o mestre Elmória, quem foi mestre Elmória? Rei Arthur da Távola Redonda e um dos mais conhecidos de todo mundo, o patriarca Abraão. Para vocês verem que a grande fraternidade branca não é seres fora do... né? Todos nós conhecemos. E o mestre Kutumi é o amado São Francisco de Assis. Legal. A sua encarnação mais conhecida. E Pitágoras também. Qual é a missão do mestre? Do arcanjo Jofiel, de Cassiopeia e Minerva, os Elohim. Incutir na humanidade a iluminação, o discernimento e a sabedoria. Percebe como nós não estamos desamparados, como Deus pensou em tudo? Por isso que eu digo, Ele já deu tudo, sabe? Só é nós pegar e agir. Sabe aproveitar. Não é aproveitar. Então, essa é a responsabilidade na segunda-feira. Do mesmo modo, eles vêm e envolve todo o planeta Terra, toda a humanidade com o raio amarelo. Aí vem a terça-feira. Na terça-feira, nós temos a mestra Rovena, temos o arcanjo Chamuel, Elohim Orion e Angélica. Estes seres da mesma forma. Inclusive, mestra Rovena é de Vênus. Eles vêm da mesma forma, todas as terças-feiras, incansavelmente, e envolve o planeta e a humanidade de raio rosa, o raio do amor.
para incutir em nosso coração a tolerância, a paciência e principalmente o amor divino, sabe? Aí nós chegamos na quarta-feira. A quarta-feira é o dia do raio branco. O raio branco tem como mestre Serapis Bey, Arcanjo Gabriel, o anunciador, Car e Astreia. Estes seres incutem no planeta Terra e em toda a humanidade o raio branco. Para quê? Para pureza, despertarmos para a pureza e, principalmente, descobrirmos a harmonia através do conflito. É a missão do raio branco. E nos tornarmos otimistas e esperançosos. Então, vem a pureza. Faz aquela pureza para a gente poder conseguir, entendeu? A ter tudo isso, né? E uma coisa muito importante, deixar o homem velho morrer e nascer o novo. Nós temos esta oportunidade todas as quartas-feiras, para deixar o que foi para trás e abrir a porta e seguir em frente. Então, olha que bênção, né? Que oportunidade. Na quinta-feira, nós chegamos no Raio Verde. Quinta-feira é dia do nosso amado mestre Hilarion, que foi Paulo de Tarso, uma das suas encarnações dos mais conhecidos de todos nós. Arcanjo Rafael, o Elohim Vista e Cristal. Estes seres envolvem todo o planeta Terra e a humanidade com o raio verde, na busca de nos curar pelo Espírito da Verdade. Ou seja, essa energia faz com que nós despertemos em desejar e querer a verdade, sabe? E despertar a nossa verdade interior. E a cura vem por esse intermédio, pela verdade, da gente reconhecer, está acontecendo isso comigo? É por isso, não adianta eu achar que é outro motivo, é encarar a verdade. Na sexta-feira é o raio do nosso bem-amado Mestre Jesus, Ouro Rubi. Mas como Jesus é o diretor do mundo, ele nomeou a Mestra Nada para tomar conta deste raio, por todas as suas qualidades, que é uma história linda dela, né, das suas encarnações maravilhosas, de puro amor incondicional. Então, ele escolheu a ela para ser o amor incondicional, incutir em nós, juntamente com o Arcanjo Uriel, Elohim Tranquilitas e Pacífica, incutir em nossos corações a paz, o amor incondicional e a misericórdia. Chegamos no sábado, que é o nosso bem-amado Mestre Saint-Germain, e uma das suas encarnações mais conhecidas foi São José, pai de Jesus, e o Mago Merlin, né, que é o mais conhecido. E juntamente com o arcanjo Ezequiel, ou Tzadkiel, como alguns conhecem, né? E o Elohim Arcturus e Sartur, eles vêm para jorrar chama violeta, né, o raio violeta, em todo o planeta Terra e na humanidade, para fazer a transmutação de tudo que não é luz que a gente acumulou a semana inteira. Tanto em nós, a nossa vida, no mundo, no planeta. Então, o que faz a diferença de tudo isso? É um raio de cerimonial, de rituais, de religiosos, de sacerdotes, né? Então, a pessoa pertencente a esses raios tem essas missões. Vieram com a mesma finalidade com que cada raio vibra, tá? Para aumentar a sua frequência. Então, se a pessoa passa a ter essa consciência e procura vivenciar dentro da sua missão, daquilo que veio mesmo executar na Terra, nossa, ela está feita, né? É tudo de bom, tá? Então, essa é a importância. Gratidão para a Gabriela, que pediu para a gente falar sobre isso. Não, boa. Val, obrigado pelo papo. Nossa, eu que agradeço de super montão. Obrigado Gratidão mesmo, obrigado. Foi lindo, foi muito show. Manda pra galera as suas redes sociais. Quem quiser te procurar, fala aí. Se
tem curso, se não tem curso, tem livro. Tem, Fala aí, manda aí pra galera. Tem todos os nossos livros, né? Tanto pela Editora Alfabeto, como por nós mesmos, pela Crisostelar. Então, nas redes sociais, tanto é Crisostelar, no Instagram, né? no YouTube, no Face, ou Valdívia Latari. Como Valdívia Latari, vocês me encontram em todas as redes, tá bom? Sejam todos bem-vindos aos nossos corações, ao coração de toda a grande fraternidade branca cósmica e espacial. E no coração da Crisostelar, ficamos em Santo André, tá? Todos bem-vindos para conhecer. É só vir, né? E conhecer, Estamos e é isso. prontinhos para abraçar todos. Boa. A gratidão, a alegria é minha. Agradeço a todos que estiveram conosco até agora, né? E todos que, é como a gente sempre fala, né? Fez com que esse momento pudesse existir. A nossa eterna gratidão, amor e bênção. Boa. Galera, mais um EP maravilhoso para vocês. Quero agradecer a presença de todos que estavam aí. Nossos irmãos espirituais que estavam aqui também. Sem dúvida. Com certeza. Obrigado. Amanhã tem mais. Beijo do Black e fui, papai. É nóis.